Amém. Boa noite. Eu gosto do vento, gente, mas quando ele derruba meu papel eu não fico muito feliz, não. Eu espero que hoje seja uma noite onde a gente possa ler a palavra do Senhor e a gente possa aprender diretamente do nosso Deus. Eu espero que o que eu fale aqui não tenha tanta, vamos dizer assim, tanto peso na vida de vocês quanto a própria palavra de Deus falando no coração de vocês aquilo que a gente vai ler. Amém? Eu vou botar só para vocês. Ficar com calor, mas os papéis ficam em cima da mesa, pelo menos. Vamos lá. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do grande desafio de ser mãe, ou a respeito das características da mulher virtuosa. E hoje eu estou mais nervoso do que os dias normais. Acredito que é porque eu nunca preguei num domingo de Dia das Mães para tantas mulheres. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A gente vai ler esse para começar e depois a gente vai lendo outros. Aí vocês vão me perdoar, porque a Bíblia é minha, mas eu sou ruim que só de virar essas páginas aqui. Eu chego lá. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo. O apóstolo Paulo que designou Timóteo para cuidar de algumas igrejas ali na região, se não me engano, da Ásia. E aí essa aqui é uma carta pastoral. Ele escreveu direcionada para Timóteo, explicando algumas coisas a respeito da vida pastoral para Timóteo, para ajudar ele. Em alguns momentos Paulo estava junto de Timóteo, mas aqui era um momento onde eles estavam separados. Paulo estava preso e Timóteo estava lá nas cidades que ele cuidava. E aí Paulo mandou um aconselhamento para ele. Versículo 5 diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd, acho que é Lloyd, gente, me desculpa, é Lloyd ou Lloyd? Lloyd. Obrigado. E Eunice, a sua mãe, tinham e tenham a certeza de que é a mesma fé que você tem. Vou ler de novo. Lembro da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Capítulo 3 do mesmo livro, versículo 14. 2 Timóteo 3,14. Fala assim: quanto a você, Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. A gente encontra aqui Paulo falando algumas coisas pela segunda vez para Timóteo, que é essa segunda carta que ele enviou. E ele faz questão de deixar claro para Timóteo, e para deixar claro para os demais que iriam ler essa carta depois, de que Timóteo já tinha uma formação cristã. Ele já tinha uma formação de conhecimento de Deus, ele já tinha uma formação de conhecimento das Escrituras. E de que quem forneceu essa formação para Timóteo era muito jovem, pessoal. Ele, muito jovem, comparado com as outras pessoas, com Paulo, com Pedro e com tudo mais. Então, ele tinha uma juventude de expressão, de rosto, liderava igrejas já naquele momento, mas ele estava dizendo assim: olha, você é muito jovem, mas eu sei que você tem a mesma fé
na qual a sua mãe e a sua avó foram ensinadas, porque elas ensinaram para você. Então Paulo já começa a deixar claro o seguinte: olha, Timóteo, você é o que é e você sabe o que sabe, porque você foi ensinado desde criança. Então não abandona esses ensinamentos, porque eles já eram baseados nas Escrituras. Eles já eram os ensinamentos que você deveria ter recebido. Eles é que baseiam a tua fé. Eles é que fortificam a tua fé. E você recebeu esses ensinamentos ainda quando criança. A gente encontra Paulo falando isso para Timóteo, mas a figura central aqui nessa passagem, a gente pode dizer, nesse pequeno trecho, é a mãe de Timóteo, Eunice, e a avó de Timóteo, Lloyd. Porque as coisas deveriam acontecer assim, deveria ser natural que o pai passasse para o filho, e o filho para o filho, e geração a geração, a gente fosse passando a nossa educação, os ensinamentos, aquilo que a gente aprendeu, a nossa fé. Naquela época acontecia muito mais assim, porque não tinha... Era difícil ter um livro dessa forma, a forma como os livros eram organizados era diferente. Então tinha que ser assim, para Timóteo saber aquilo que ele sabia, ele tinha que ter escutado de alguém. E nesse caso aqui, Paulo estava engrandecendo, exaltando a sua mãe e a sua avó, que eram as duas mulheres de referência naquela família que tinham o conhecimento. A família de Timóteo era uma família grega, ou seja, uma família que nasceu fora do povo de Deus. Era uma família que poderia ter seguido outros caminhos com relação à religião. Poderia ter ido na direção de outros deuses. Mas eles ficaram focados na palavra de Deus. Amém? A gente encontra aqui uma característica muito importante. E a primeira de todas, disso que a gente vai conversar agora, que é o seguinte. A gente vê a palavra de Deus falando e a gente escuta muitas pessoas pregando a respeito. Que o homem... O pai, o chefe da casa, ele é o sacerdote do lar. E de fato ele é. Ele é o sacerdote, ele é responsável espiritualmente pelo lar, ele é o provedor da casa, ele tem essa responsabilidade. A gente sabe que nos dias atuais, nos tempos modernos, com toda essa ideia de globalização, direitos iguais e tudo mais, as mulheres têm se destacado bastante no cenário do trabalho, têm ocupado posições de igual para igual com homens, ou seja, tem mulheres que são grandes executivas bem-sucedidas, tem grandes médicas de referência que são mulheres e por aí vai. Mas quando a gente olha para o lado espiritual e para os ensinamentos de Deus, para a nossa família, a Bíblia é clara. Quem é responsável diretamente pelo direcionamento da família e por tudo aquilo que vem a ser o direcionamento espiritual é o pai, é o homem, ele é o cabeça. Isso não tira a responsabilidade da mulher. Só diz o seguinte: a mulher é submissa ao homem, e o homem é que tem o dever e a obrigação de direcionar a família. Amém? Pois bem, a mulher, ela não perde a autoridade, ela não perde a responsabilidade simplesmente porque tem esse ensinamento da parte de Deus. Na verdade, ela tem sim um direcionamento para ser submissa ao seu marido, mas ela tem a responsabilidade, assim como o seu marido, da criação dos filhos. E o primeiro ponto aqui que a gente vê é o seguinte: a responsabilidade da mãe, da mulher, é fazer do seu filho, da sua filha, o seu discípulo. Toda mãe, toda mulher tem a obrigação de fazer dos seus filhos os seus discípulos. Moralmente, nas coisas comportamentais do dia a dia, como dizer para ele o que é correto ou não perante os homens, perante a sociedade, uma questão de ética, dizer assim: meu filho, quando você estiver no ônibus e subir uma pessoa mais idosa, mesmo que não seja idosa, mas seja mais velha que você, ofereça cadeira. Você é mais jovem, ela não. Ah, meu filho, eu queria que você respeitasse os mais velhos. Então, você está no ônibus, o cobrador falou um monte de besteira, o motorista fez um monte de coisa errada, mas você não vai dizer nada, porque ele é mais velho do que você. Meu filho, o seu professor na sua sala de aula é mais velho do que você, e lá ele é autoridade. Então você não deve, em hipótese nenhuma, desobedecer a ele. A gente espera isso, faz parte da educação. É mais ou menos assim que deveria acontecer com relação às questões do nosso dia a dia, as questões morais. Mas com relação, focando agora, com relação às coisas espirituais, a gente aprende que a gente deve fazer discípulos. Eu, Daniel, devo ir pelo mundo e fazer discípulos. As pessoas devem olhar para a minha vida, ver Jesus, se inspirar e ter a condição de que eu ensine a elas as coisas de Deus. Mas como pai, eu tenho a obrigação de fazer minhas filhas
discípulos da minha vida. Ou seja, direcionar elas, dizer para elas o que é certo e o que é errado perante Deus. As mulheres também. Não é porque o homem é o cabeça da casa que isso fica só de responsabilidade do homem. Ah, porque o meu marido, ele não lê a Bíblia pra gente, sei lá, diariamente, nos domingos pela manhã. O meu marido não chama a gente para orar. O meu marido isso, aquilo, outro. Tudo bem. Amém. Pode acontecer alguma coisa desse tipo na sua casa. Mas a sua responsabilidade com os seus filhos, ela ainda existe. Você, enquanto mulher, você deve sim discipular o seu filho, a sua filha. Discipular é o quê? É você viver uma vida com Deus. Você busca de Deus todo o conhecimento para viver. Você busca de Deus aquela indicação de como você deve escolher alguma coisa na sua vida, de que caminho você vai seguir, como você vai tomar as suas decisões. Pegando o exemplo especificamente da Aparecida que falou aqui agora, ela decidiu orar por 2 motivos específicos. E ela tem o dever de ensinar isso para os seus filhos. Assim como tudo aquilo que a mulher e a mãe decide viver diante de Deus, ela deve repassar isso para a sua geração, para os seus filhos. Amém? Assim, nós teremos mulheres, mães, avós, bisavós, fazendo da mesma forma como a gente encontra aqui. E nós vamos ter muitos Timóteos. Nós vamos ter muitos meninos jovens que vão estar liderando o reino de Deus e o movimento do caminho das coisas que têm acontecido do reino de Deus, porque eles foram ensinados desde criança. Eles aprenderam com vocês qual é o caminho a seguir. Eles aprenderam com vocês os ensinamentos. Eles viram em vocês a postura que deve ser adotada de um homem e de uma mulher de Deus. Eles foram ensinados, eles não têm mais como se desviar daquele caminho, porque eles aprenderam qual é o caminho correto. Amém? Bom, mulheres também tem vários exemplos na Bíblia para seguir. As mães também. Mas a gente encontra um exemplo específico de uma profetisa chamada Débora. Vocês provavelmente ouviram falar já bastante nessa história. Mas ela se encontra lá em Juízes 4. Juízes 4. Eu vou abrir aqui porque eu vou ler alguns versículos. Se você quiser abrir, vai direto. Juízes 4 é o 6º livro da Bíblia, lá no começo. Juízes capítulo 4, versículo 5, para a gente começar. Os juízes eram autoridades diante do povo de Israel que ajudavam no direcionamento do povo, na liderança do povo. Depois de que passou Moisés, passou Josué, e aí o povo começou a ser liderado pelos juízes. Então, algumas pessoas eram levantadas por Deus diante do povo para julgar. Eu falei 6º, mas deve ser o 7º, porque o 6º é Josué, se eu não estou enganado. Desculpa, gente. Mas tá aí, 5º, 6º, 7º. Juízes capítulo 4. Então aqui foi a época que diante do povo de Deus foi levantado como profeta e juíza a Débora. E a gente encontra ela diante do povo de Israel nessa posição de liderança, e no versículo 5 a gente lê o seguinte: havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Primeira coisa, a profetisa aqui, a mulher de Deus, vamos falar assim, a mulher de Deus, Débora, aquele exemplo para as nossas vidas, ela tinha a sabedoria de Deus sobre ela. Porque o povo de Israel reconhecia ela como líder e levavam questões para que ela chegasse ali e julgasse. Ou seja, a mulher de Deus, ela deve buscar esse entendimento que a gente falou aqui do começo. Ela deve buscar a Deus, ter um relacionamento próximo de Deus, um relacionamento íntimo com Deus, para discipular os seus filhos e para que ela possa demonstrar a sabedoria de Deus, ajudando aqueles que têm estado ao seu redor, precisando de uma palavra de sabedoria. Naquela época, a posição era de juíza, ajudando a resolver questões. Mas hoje, a minha posição especificamente como cristão e a sua posição como cristã, mulher e mãe, é ter a palavra de sabedoria para o necessitado, para uma pessoa que precisa, está naquele momento de angústia, de tribulação, e você é usada por Deus naquele momento e dá aquela palavra que ela precisava ouvir. Deus coloca no seu coração e você fala aquilo que você nem imaginava falar.
versículo 8 e 9, do mesmo, bem pertinho aí, do mesmo capítulo. Então Baraque, que é um homem de guerra que estava indo com Débora para uma determinada guerra, disse a Débora: só irei para a guerra, em questão aqui, se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Aí Débora respondeu: está bem, eu vou com você, mas você ficará com as honras, você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Císera, é Císera mesmo? Císera nas mãos de uma mulher. Amém? Coragem. Aqui era um homem de guerra partindo para uma guerra contra um povo que estava ameaçando o povo de Israel. E ele disse assim: olha, eu sei que tu é juíza, que tu é líder em Israel. Eu sei que você foi direcionada por Deus para nos guiar. Então eu só vou para a guerra se você for. Porque eu sei que Deus vai estar falando através de você lá o que a gente tem que fazer. Ela: tudo bem, eu vou. Eu vou e vou mesmo. Porque Deus me dá essa coragem. Amém? Amém. Mulher de Deus, ela tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Ela tem palavra de sabedoria para dar para aqueles que estão ao seu redor. E ela tem coragem. Não porque ela lutou para ter, mas porque Deus enche ela e capacita ela. Amém? Versículo 14. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens e foi para a guerra. Rendição e reconhecimento. Ela tinha a palavra de Deus, que Deus tinha dito para ela que era o momento de Baraque ir lá, com os 10.000 homens que Deus tinha ordenado. Era o momento, mas ela não fala em nome dela. Ela fala em nome de Deus, porque Deus direciona ela para fazer aquilo. Ela é usada por Deus, ela tem sabedoria, ela tem relacionamento íntimo com Deus. Deus capacita ela com coragem, mas ela reconhece que tudo isso vem do Senhor. Que todas essas coisas que acontecem de bom na vida dela, todas essas maravilhas e milagres, e tudo isso que ela faz, é Deus que faz através da vida dela. Amém? A mulher virtuosa. Não, antes da gente falar sobre o tópico, vamos voltar lá para o final, Efésios, capítulo 5, versículo 31. É um pouquinho antes daquele que a gente estava lá, do Timóteo. É tipo Coríntios, Gálatas, Efésios. É mais ou menos Coríntios, Romanos, Coríntios. Gálatas, Efésios. Capítulo 5, versículo 31. Capítulo 5 de Efésios, eu até já falei uma vez, a gente já conversou aqui uma vez a respeito. A gente encontra, na verdade, na carta de Efésios, vários conselhos e ensinamentos a respeito da vida cristã. O capítulo 5 em específico, e o começo do 6, diz respeito diretamente à família. Você pode ler durante o seu mês, durante o seu devocional, porque é muito rico, assim como todo o resto da palavra, mas é muito prático, é muito direto. E no versículo 31 do capítulo 5, a gente encontra Paulo falando o seguinte para o povo da igreja de Éfeso: como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne, na versão mais tradicional. Pula o 32 e vai para o 33. Fala assim: mas também falando a respeito de vocês, cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. A mulher valorosa, a mãe, a mulher, ela tem esse desafio adicional, ela tem esse desafio a mais, de respeitar o seu marido. A mulher valorosa, ela não só respeita, mas ela acredita no seu marido. Ela valoriza ele. Ela olha para ele e, em alguns momentos, ela até tem vontade de que ele tivesse outras atitudes. Ela até tem vontade de que ele fosse de outro jeito.
mas mesmo assim ela valoriza esse homem que foi dado para ela como marido diante de Deus. É complicado, assim como quando a gente vive uma relação na nossa família espiritual, aonde tem um irmão que às vezes nos magoa, tem um irmão que não age exatamente como você esperou. E aí a gente fica chateado, algumas vezes fica triste, e aí a gente precisa pedir a Deus para que Deus coloque no nosso coração perdão. A gente precisa pedir a Deus força para que Ele mude a nossa vontade, para que a gente tenha um relacionamento bom com esse irmão. Amém? Independente, a gente não tá falando aqui de falha, de caráter, de quem é o problema. A gente está falando o seguinte: existe uma relação entre eu e o irmão, e essa relação ela foi abalada. Eu preciso pedir a Deus para que essa relação seja restaurada. É necessário a gente viver em comunhão. Muitas vezes, só abrindo um pequeno parêntese, essa relação ela fica um pouco ruim, ela fica um pouco quebrada, porque eu coloquei uma expectativa no irmão que ele não me deu. Eu coloco a minha expectativa que ele vai fazer uma coisa tal. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu coloquei uma expectativa de que um irmão tal ia chegar aqui e ia fazer um monte de coisa e isso ia ser bom pra mim, por exemplo. Só que ele chegou e não fez. Isso é culpa do irmão? Não é. Eu que coloquei uma expectativa nele, na qual não era dele, não fazia parte dele. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter orado, falado com Deus: Senhor, ajuda a mudar o meu coração, para que eu possa conhecer o meu irmão como o Senhor conhece. E se for da tua vontade que aquele meu irmão seja mudado, faz a tua vontade na vida dele. Faz a tua vontade na vida dele. Quando a gente tem problemas de relacionamento entre irmãos na fé, irmãos da nossa família, ou quem quer que seja, muitas vezes, meu irmão, hoje eu vejo que o problema é porque a gente colocou uma expectativa na pessoa. A gente esperava que ela fizesse coisa tal, só que ela não queria fazer, não fazia parte daquilo. Eu coloco a expectativa nela e fico com raiva dela depois que ela não fez. Enfim, a mulher valorosa, ela não coloca a expectativa errada no seu marido. Ela conhece o seu marido e ela ama o seu marido, e ela não coloca as expectativas na qual não foram direcionadas para ele. Pelo contrário, quando o marido não corresponde àquelas coisas que ela esperava, ela guerreia de joelhos. Ela vai em oração, pedindo ao Senhor, aquele que é Deus na vida dela, para, assim como Ele capacitou ela com coragem, assim como Ele ajudou ela a ter um relacionamento íntimo e discipular seus filhos, assim como o Senhor deu para ela a palavra de sabedoria, assim como o Senhor faz ela ser humilde ao ponto de reconhecer que tudo que ela faz e tudo que ela vive não é dela, mas é de Deus, ela pede a Deus, ela reconhece que quem vai fazer essa obra aí é o Senhor. Ela não coloca expectativa errada em cima do seu marido. Ela valoriza aquilo que tem. Isso não significa que a mulher ela deve simplesmente... eu não consigo nem dizer uma palavra que não pareça que eu estou dizendo uma coisa errada, mas isso significa Bíblia, gente. É exatamente o que está escrito aqui no capítulo 5 de Efésios. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos. O contexto da submissão é algo muito mais complexo, mas eu poderia resumir para vocês aqui hoje como: mulheres virtuosas, elas não colocam expectativas erradas para os seus maridos. Elas oram e pedem a Deus, para que Deus possa fazer aquilo que tem que ser feito. Aliás, a palavra do Senhor fala, só existe um que pode mudar o coração de um homem, e é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta, mesmo que você queira colocar a expectativa errada em cima do seu marido, esperar que ele faça algo que não estava planejado para ele fazer. Não estou falando de planos terrenos, estou falando de coisas que você achava que deveria ser, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, uma coisa que não veio de Deus. Não adianta, porque só quem pode convencer o seu marido, só quem pode mudar o caráter do seu marido, só quem pode ajudar o seu marido a ser melhor, é o próprio Espírito Santo. Amém? Para finalizar, eu queria ler Provérbios capítulo 31, versículo 10. E eu espero que até aqui o Senhor tenha falado através da palavra dele, não através do que eu tenha falado. Provérbios está logo depois de Salmos. Você abre Salmo aí no meio da Bíblia. Aí logo depois são os Provérbios. Capítulo 31 é o último, eu acho. Capítulo 31, versículo 10.
O título na minha versão aqui fala A Esposa Ideal. Na versão mais tradicional fala A Mulher Virtuosa. E fala o seguinte: ah, como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca fica pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só faz o bem e nunca o mal. Ela está sempre preocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz a comida para casa, como fazem aqueles navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e dar as ordens aos seus empregados. Ela examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Ela é esforçada, forte, trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã, de linho, para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela nem se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupa de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Ela é forte, ela é respeitada, não tem medo do futuro. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e sempre está cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz o seguinte: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é apenas uma ilusão. A beleza se acaba, mas a mulher que é temente ao Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que ela merece por tudo que ela faz e seja elogiada por todos. Amém? Amém. Escuta de novo. Muitas mulheres são boas esposas, boas mães, são boas mulheres, mas você é a melhor de todas para o seu marido, para o seu filho. Amém? Esse provérbio, ele fala daquilo que o coração da pessoa que estava escrevendo ali estava cheio. Mas com certeza ele teve uma inspiração numa mulher. Com certeza ele teve essa mulher virtuosa na vida dele, na vida do homem que escreveu. Que essa mulher virtuosa e aquilo que a gente leu aqui através da palavra do Senhor, seja aquilo que inspire vocês, desde hoje, a cada dia da vida de vocês, nesse ano, por todos os anos que vocês viverem, a serem mulheres virtuosas, fortes, mães, como a palavra fala, fortes, corajosas, respeitadas e que não tem medo do futuro. Elas não têm medo do futuro. Essa mulher que não tem medo do futuro, e vocês não terão medo do futuro, porque a confiança de vocês está no Senhor. Assim como a gente aprendeu aqui, ela tem um relacionamento íntimo, ela discipula os seus filhos, ela fala com sabedoria, ela tem coragem, mas ela reconhece que tudo isso vem de Deus. Se reconhece que tudo isso vem de Deus, minha irmã, significa o quê? Significa que não tem medo do futuro. Tudo isso vem de Deus. O futuro vai vir. Algumas vezes você pode até ficar agitado, preocupado, fazer suas orações, mas não existe medo pelo futuro, porque está nas mãos de Deus, está sob controle. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela maravilhosa graça e presente que é falar na Tua casa, nesse dia tão especial. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o Teu povo. Em especial, Senhor, essas mulheres virtuosas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça com elas tudo aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor multiplique sabedoria na vida delas, que o Senhor multiplique saúde na vida delas, relacionamento íntimo com o Senhor, que o Senhor enche elas de coragem e de humildade. Senhor, em nome de Jesus, que o exemplo de Débora, que o exemplo de tantas outras mulheres na Tua palavra, como Ana e tantas outras, e que aquilo que a Tua palavra fala a respeito da mulher ideal, da mulher virtuosa, se cumpra na vida de cada uma dessas mulheres aqui, Senhor. Em nome de Jesus, são Tuas filhas, entregues nas Tuas mãos, e que o Senhor mude a vida e o caráter para que elas estejam dispostas diante do Senhor para viver uma vida de mulher virtuosa, de mulher ideal aos Teus olhos, Deus.
em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus.